Vencendo o jogo do vício em apostas digitais. Autora Gleice Cristina Salteiro, setembro de 2024. Introdução. Este e-book pode ser uma ferramenta valiosa tanto para quem sofre de ludopatia quanto para os familiares e amigos que desejam apoiar essa pessoa. Ele fornece uma combinação de informações educativas, estratégias práticas e motivação, ajudando o leitor a tomar medidas concretas em direção à recuperação. Agradecimentos ao meu pai in memoriam, a todos os meus familiares, a minha amiga Sônia Cristina Rodrigues e a todos que compartilharam seus fracassos e vitórias em relação a dependências, como por exemplo o jogo patológico, também conhecido como ludopatia. As escolas, instituições e veículos de comunicação que nos permitiram abordar este tema. Capítulo 1. O que é a ludopatia? Ludopatia, ou jogo patológico, é um transtorno comportamental caracterizado pela compulsão em participar de jogos de azar, mesmo quando essa atividade traz consequências negativas para a vida pessoal, social e financeira de um indivíduo. Ao contrário do jogo recreativo, onde a pessoa participa esporadicamente e mantém o controle sobre o seu comportamento e gastos, a ludopatia há uma perda total de controle, com o jogador sentindo uma necessidade constante de apostar, buscar recuperação de perdas e priorizar o jogo acima de outras atividades da vida. A ludopatia é classificada como um transtorno comportamental grave, porque afeta várias áreas da vida de um indivíduo, incluindo a saúde mental, seus relacionamentos interpessoais e também estabilidade financeira. O jogo patológico está associado a altos níveis de ansiedade, depressão e isolamento social, podendo até levar a consequências mais graves. Pessoas com ludopatia tendem a desenvolver dívidas massivas, perdem empregos, destrói relacionamentos devido à sua incapacidade de controlar o impulso de jogar. Além disso, a ludopatia compartilha muitas características com outros vícios comportamentais, como o abuso de substâncias, incluindo a perda de controle, a busca por gratificação imediata e a incapacidade de parar, mesmo quando se percebe o dano que está sendo causado. Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de casos de ludopatia, especialmente devido à expansão dos jogos de azar online. Com o advento das apostas virtuais, o acesso a jogos de azar tornou-se mais fácil e rápido, permitindo que os jogadores apostem a qualquer momento e de qualquer lugar, exacerbando a compulsão. A disponibilidade contínua, a natureza envolvente e as recompensas imediatas dos jogos online aumentam a frequência e a intensidade das apostas. Os jogos online, muitas vezes mascarados como simples entretenimento, podem ter interfaces que tornam difícil para o jogador perceber
o momento em que o comportamento deixa de ser recreativo e passa a ser um vício. O anonimato e a facilidade de fazer apostas sem interações presenciais também contribuem para o agravamento do problema. A combinação de acessibilidade, anonimato e promessa de grandes ganhos financeiros torna os jogos de azar online uma armadilha perigosa para pessoas predispostas ao vício, resultando em um aumento global dos casos de ludopatia. Capítulo 2: Causas, fatores e sintomas do vício em jogos. O vício em jogos de azar, ou ludopatia, é um transtorno complexo, resultante da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Compreender essas causas e os sintomas comportamentais associados é essencial para identificar o problema cedo e buscar o tratamento adequado. Os fatores biológicos. O desenvolvimento da ludopatia tem forte relação com a bioquímica do cérebro, em especial o sistema de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e de recompensa. Em pessoas propensas ao vício, a resposta do cérebro a estímulos de recompensa, como as vitórias no jogo, é muito mais intensa. Esse aumento de dopamina reforça o comportamento, levando à repetição do hábito de jogar na busca de sensações similares. Além disso, fatores genéticos também podem predispor indivíduos ao vício. Pesquisas sugerem que pessoas com um histórico familiar de dependência, seja em jogos, álcool ou outras substâncias, podem ter maior risco de desenvolver a ludopatia. Os aspectos psicológicos, como por exemplo, baixa autoestima, depressão, ansiedade e impulsividade, estão frequentemente presentes em jogadores compulsivos. Muitos veem o jogo como uma forma de escapar, fugir de problemas emocionais, como o estresse e a insatisfação pessoal. Além disso, indivíduos que possuem dificuldades em controlar impulsos ou que têm um histórico de comportamentos de risco estão mais suscetíveis ao desenvolvimento do vício. A sensação de antecipação, esperando que a próxima rodada traga uma vitória, também libera dopamina, criando um ciclo de expectativa e recompensa. Mesmo quando o jogador perde, a esperança de que uma grande vitória pode estar próxima mantém o cérebro engajado. Com o tempo, o cérebro de uma pessoa viciada em jogos de azar se adapta e ela precisa de apostas maiores ou vitórias mais frequentes para experimentar o mesmo nível daquela satisfação inicial, levando-a a um comportamento cada vez mais arriscado. O vício em jogos de azar manifesta-se através de uma série de sintomas comportamentais e emocionais que afetam a vida de um indivíduo. Mentir sobre a frequência do jogo. Jogadores compulsivos, por exemplo, tendem a esconder ou mentir sobre o tempo e o dinheiro que gastam em jogos de azar para os familiares e amigos. Apostar quantias maiores. À medida que o vício se intensifica, a pessoa precisa apostar valores cada vez mais altos para experimentar a mesma emoção inicial.
Tentar recuperar perdas. Uma característica comum é a tentativa de compensar perdas, conhecida também como change e loses, o que frequentemente resulta em um ciclo de mais perdas e apostas ainda maiores. Negligenciar responsabilidades. O vício pode levar o jogador a abandonar compromissos com trabalho, família ou amigos em favor do jogo. Irritabilidade, ansiedade. Quando impossibilitados de jogar, os indivíduos podem se tornar irritados ou ansiosos, demonstrando claros sinais de abstinência. Sentimentos de culpa e vergonha. Depois de longas sessões de jogo, especialmente após grandes perdas, é comum que os jogadores sintam culpa e vergonha, mas ainda assim não conseguem parar. Reconhecer os sinais de alerta do vício em jogos é crucial para buscar ajuda precoce. Os sinais mais evidentes incluem, em si mesmo, preocupação constante com os jogos de azar. Se você se vê pensando frequentemente em jogos de azar, planejando a próxima aposta ou revivendo uma vitória anterior, isso pode ser um sinal de alerta. Incapacidade de parar. Mesmo quando você tenta reduzir ou parar de jogar, não consegue se controlar e continua apostando. Apostar para lidar com emoções negativas. Exemplo: usar o jogo como uma válvula de escape para emoções como tristeza, estresse ou frustração é um sinal importante de vício. Problemas financeiros recorrentes. Exemplo: se suas apostas estão levando a dificuldades financeiras frequentes, dívidas ou empréstimos, é um forte indicativo de que o comportamento está fora de controle. Em outras pessoas. Exemplos: mudança de comportamento. Se uma pessoa próxima a você começa a faltar compromissos, mentir ou se isolar, pode ser um sinal de que o jogo está consumindo a vida dela. Pedir dinheiro emprestado com frequência. Jogadores compulsivos muitas vezes recorrem a amigos, familiares para pedir dinheiro para cobrir perdas ou dívidas relacionadas ao jogo. Quando confrontados sobre o ato de jogar, jogadores compulsivos podem se tornar defensivos, negando o problema ou minimizando a gravidade da situação. Oscilações do humor. Irritabilidade extrema quando não está jogando, seguida de uma euforia após vitórias, é outro sinal claro de um problema com o jogo. Identificar e reconhecer esses sintomas precocemente pode ser a chave para prevenir o agravamento da ludopatia e possibilitar a busca de tratamento antes que o vício cause danos irreparáveis. Capítulo 3. Os impactos da ludopatia na vida pessoal e financeira. A ludopatia, ou vício em jogos de azar, vai muito além do impacto no comportamento do jogador. Suas consequências afetam de maneira devastadora a vida pessoal, financeira e emocional, não apenas do indivíduo, mas também de seus familiares, amigos e colegas de trabalho. A seguir,
vamos ver como a ludopatia destrói vidas em várias esferas, levando a problemas financeiros severos, relacionamentos desfeitos e até envolvimentos legais. Endividamento. Um dos impactos mais diretos e visíveis da ludopatia é o endividamento crescente. O jogador compulsivo aposta cada vez mais na esperança de recuperar perdas anteriores, e isso leva a uma espiral de dívidas que podem incluir empréstimos bancários, muitas vezes não pagos, uso excessivo de cartões de crédito, pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares, vender bens pessoais para financiar o jogo, envolvimento com agiotas, aumentando o risco de problemas ainda mais graves. O endividamento não afeta apenas o jogador, mas também seus familiares, que podem ser forçados a cobrir suas dívidas, prejudicando seu próprio bem-estar financeiro. Deterioração de relacionamentos. A ludopatia afeta diretamente os relacionamentos pessoais, sejam familiares, amorosos ou de amizade. O jogador compulsivo frequentemente mente sobre sua situação financeira e seu envolvimento com jogos, gerando falta de confiança e distanciamento emocional. As principais consequências nos relacionamentos incluem conflitos frequentes e discussões em casa, especialmente quando o parceiro ou a família descobre dívidas ou mentiras. Distanciamento emocional, pois o vício absorve grande parte da atenção e energia do jogador. Isolamento social, já que o jogador tende a evitar eventos sociais ou encontro com amigos para esconder o seu comportamento ou simplesmente porque passa a maior parte do tempo jogando. Separações e divórcios, devido à crescente tensão e à falta de estabilidade emocional e financeira. O impacto na saúde mental de quem sofre de ludopatia é extremamente sério. O jogador compulsivo frequentemente experimenta ansiedade e estresse constantes relacionados ao dinheiro perdido e à tentativa de manter o vício em segredo. Depressão, como resultado da culpa, vergonha e sensação de fracasso. O isolamento social e a perda de controle sobre a vida pessoal também contribuem para o desenvolvimento de quadros depressivos graves. Pensamentos suicidas, especialmente quando o endividamento se torna incontrolável e o jogador sente que não há saída. Infelizmente, em casos extremos, isso pode levar a tentativas de suicídio. Transtornos do sono, com a insônia causada pelo estresse financeiro e pela compulsão de continuar jogando. A ludopatia não afeta apenas o jogador, mas também a família, que sofre as consequências emocionais e financeiras do vício. O comportamento compulsivo leva à dificuldade em pagar contas e sustentar a casa, já que grande parte dos recursos financeiros da família é desviada para sustentar o vício. Ambientes de tensão constante, com brigas e discussões recorrentes sobre dinheiro, confiança e responsabilidades. Desestabilização emocional dos filhos, que podem se sentir negligenciados ou confusos com o comportamento dos pais.
rompimento de laços familiares com parentes distantes do jogador por não conseguirem lidar com o comportamento destrutivo. Nas amizades, o jogador compulsivo tende a se isolar progressivamente, e isso acontece por vários motivos. 1. Vergonha e culpa, fazendo com que evite amigos para não admitir o problema. 2. Mentiras constantes, que afastam amigos que percebem o comportamento enganoso. 3. Pedidos de dinheiro frequentes, que desgastam as relações. Os amigos podem começar a evitar o contato com o jogador por estarem cansados de ajudá-lo financeiramente sem ver melhorias. No ambiente de trabalho, o vício em jogos de azar também pode levar a graves consequências profissionais. Faltas frequentes ou atraso no desempenho das tarefas, já que o jogador pode estar envolvido em apostas ou distraído com o jogo. Problemas de concentração e foco, afetando a produtividade e a qualidade do trabalho. Perda de emprego, quando o jogador não consegue mais manter o nível esperado de desempenho, ou quando os problemas financeiros começam a afetar suas responsabilidades. Em casos mais graves, o jogador pode recorrer a roubo ou fraudes no ambiente de trabalho para sustentar seu vício, colocando em risco sua carreira e enfrentando consequências legais. Quando as dívidas se acumulam, é comum que o jogador compulsivo comece a tomar decisões impulsivas e muitas vezes ilegais para sustentar o hábito. Entre os problemas legais mais comuns associados à ludopatia estão: jogadores compulsivos podem recorrer ao roubo para obter dinheiro para continuar apostando. Isso pode incluir roubar de familiares, amigos, colegas de trabalho ou até mesmo de empregadores. Alguns casos envolvem fraude financeira, como o uso indevido de cartões de crédito, falsificação de cheques ou desvio de fundos em empresas. O endividamento com agiotas pode colocar o jogador em risco de extorsão, ameaças físicas e até violência. O envolvimento com agiotas é particularmente perigoso, pois as dívidas aumentam rapidamente com juros abusivos e o jogador pode se ver em situação de coerção para conseguir pagar o que deve. Em casos de divórcio, onde o jogador compulsivo demonstrou comportamento irresponsável e destrutivo, é comum que o cônjuge peça a guarda dos filhos, alegando que o ambiente de jogo compulsivo não é saudável para eles. A ludopatia leva a uma situação financeira descontrolada, que pode resultar em execução de bens, como penhoras e leilões de imóveis, veículos e outros patrimônios pessoais por conta de dívidas não pagas. A inadimplência também pode gerar ações judiciais de credores. Capítulo 4. Primeiros passos para reconhecer o problema. A recuperação de qualquer vício, incluindo a ludopatia, começa com o reconhecimento do problema. Este é, muitas vezes, o passo mais difícil, pois envolve enfrentar as consequências do comportamento compulsivo e admitir que o controle foi perdido. Neste capítulo, discutiremos a importância da aceitação, ferramentas de autoavaliação
e os desafios emocionais que surgem durante esse processo, como o orgulho e a negação. Reconhecer que se tem um problema com jogos de azar é o passo mais crucial e, ao mesmo tempo, o mais desafiador no processo de recuperação. A negação é uma reação comum em pessoas com ludopatia. Aceitar o problema envolve admitir que as apostas não são mais uma forma de lazer, mas uma compulsão que está prejudicando sua vida. Assumir a responsabilidade, reconhecer que, apesar de fatores externos ou influências, a decisão de jogar e as consequências financeiras e emocionais são de responsabilidade pessoal. Uma vez que o vício é admitido, é possível buscar apoio de amigos, familiares e profissionais de saúde mental. Admitir o vício pode ser libertador. Ao reconhecer que há um problema, o jogador pode começar a tomar medidas práticas para mudar, abrir-se para o tratamento e também começar a reconstruir a sua vida. Dois dos maiores obstáculos para reconhecer e admitir a ludopatia são o orgulho e a negação. Esses fatores emocionais podem atrasar o processo de recuperação, mas enfrentá-los é essencial para avançar. O orgulho pode impedir o indivíduo de admitir que perdeu o controle, tanto para si mesmo quanto para os outros. Muitas pessoas com ludopatia temem ser vistas como fracas ou incapazes de controlar suas próprias ações, o que as faz resistir à ajuda. A superação desse orgulho começa com aceitar a vulnerabilidade, entender que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Enxergar o vício como uma doença, reconhecer que a ludopatia é um transtorno que precisa ser tratado, assim como qualquer outro problema de saúde. A negação é uma forma de evitar a realidade dolorosa do vício. Muitos jogadores acreditam que podem parar quando quiserem ou que apenas precisam de mais uma chance para recuperar suas perdas. Superar a negação envolve confrontar as consequências, tomar consciência dos danos reais que o jogo está causando em sua vida financeira, emocional e social. Ouvir o feedback de outras pessoas, porque muitas vezes amigos e familiares percebem o problema antes mesmo do jogador. Ouvir essas preocupações e considerá-las seriamente pode ser também um passo muito importante. Refletir sobre o impacto a longo prazo, como, por exemplo, encarar a verdade de que continuar jogando só vai piorar a situação financeira e emocional. Capítulo 5. Tratamentos eficazes para a ludopatia. A ludopatia é um transtorno complexo que requer tratamento especializado e uma abordagem multifacetada. Felizmente, existem intervenções eficazes que ajudam as pessoas a superar esse comportamento compulsivo, restaurar o controle sobre suas vidas e lidar com as consequências psicológicas e financeiras do vício. Neste capítulo, vamos explorar os principais tratamentos utilizados para a ludopatia, incluindo terapias, apoio social e intervenções médicas. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens mais eficazes no tratamento da ludopatia. Esse tipo de terapia foca na identificação
e alteração de padrões de pensamento e comportamento que levam ao jogo compulsivo. Ela ajuda os indivíduos a reconhecer gatilhos, ou seja, entender as situações, emoções e pensamentos que desencadeiam o desejo de jogar, modificar crenças disfuncionais, pois muitos jogadores acreditam erroneamente que podem prever ou controlar os resultados dos jogos, o que alimenta ainda mais o vício. A terapia cognitivo-comportamental desmistifica essas crenças e ensina a lidar com pensamentos ilógicos. Desenvolver estratégias de enfrentamento ao aprender maneiras saudáveis de lidar com o estresse, a frustração e outros sentimentos que podem levar ao jogo como uma forma de fuga. Prevenção a recaídas, pois a terapia cognitivo-comportamental ajuda a desenvolver habilidades para evitar recaídas, reconhecendo sinais de alerta e adotando comportamentos alternativos. A terapia cognitivo-comportamental é altamente eficaz, porque também aborda tanto os aspectos emocionais quanto os comportamentos do vício, oferecendo ferramentas práticas para a pessoa lidar com os impulsos e reconstruir sua vida. Grupos de apoio. Os grupos de apoio são uma parte importante do tratamento da ludopatia. Participar de grupos como os Jogadores Anônimos proporciona um ambiente de apoio e compreensão onde os indivíduos podem compartilhar suas experiências, aprender com os outros e receber encorajamento para permanecer em recuperação. Nos grupos de apoio, há partilha de experiências, onde os membros compartilham suas histórias e desafios, o que cria um senso de comunidade e pertencimento. Troca de estratégias de enfrentamento, onde os jogadores em recuperação trocam dicas sobre como evitar gatilhos e lidar com impulsos. O compromisso com o grupo oferece também uma camada extra de responsabilidade, incentivando o indivíduo a manter-se focado na recuperação. Terapia familiar e intervenções de casais. A ludopatia não afeta apenas o jogador, mas também aqueles ao seu redor. Terapia familiar ou de casais pode ser crucial no processo de recuperação, ajudando a reconstruir a confiança e restaurar relacionamentos prejudicados pelo vício. Esses tipos de terapia podem abordar dinâmicas familiares disfuncionais, identificar e modificar padrões de comunicação e comportamento que possam estar perpetuando o problema. Reestabelecimento de limites financeiros. Junto com conselheiros financeiros, as famílias podem aprender a lidar com dívidas e estabelecer regras claras para o uso do dinheiro. Reconstrução da confiança. O vício frequentemente causa desconfiança entre o jogador e seus entes queridos, e a terapia pode ajudar a restaurar essa confiança com o tempo. Intervenções médicas. Embora não existam medicamentos aprovados especificamente para o tratamento da ludopatia, intervenções médicas podem ser úteis em alguns casos, especialmente quando o vício está associado a outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo. Antidepressivos podem ser prescritos para tratar os sintomas de depressão e ansiedade que muitas vezes acompanham o vício. Estabilizadores de humor. Esses medicamentos podem ajudar a controlar impulsos intensos e compulsivos associados à ludopatia. Bloqueadores de receptores opioides.
Esses medicamentos têm sido usados para ajudar a reduzir o impulso de jogar ao diminuir o prazer que o jogador sente ao se engajar em jogos de azar. Embora medicamentos não tratem diretamente a ludopatia, podem ser uma ferramenta importante quando combinados com terapias comportamentais. Capítulo 6. Estratégias práticas para controlar o impulso. Controlar o impulso de jogar é um dos maiores desafios enfrentados por quem lida com a ludopatia. O desejo de apostar pode ser intenso e, sem estratégias eficazes, as recaídas são muito comuns. Felizmente, existem várias técnicas e abordagens que podem ajudar a reduzir os impulsos, fortalecer o autocontrole e promover um comportamento mais saudável. Neste capítulo, vamos discutir estratégias práticas que podem ser usadas para controlar o impulso de jogar. Reconheça e evite gatilhos. Um dos principais passos para controlar o impulso é identificar e evitar gatilhos que podem desencadear o desejo de jogar. Gatilhos podem ser externos, como passar por um cassino ou ver anúncios de jogos, ou internos, como emoções de estresse ou de tédio. Para identificar os seus gatilhos, mantenha um diário. Registre as situações ou emoções que antecedem o seu desejo de jogar. Isso ajudará a reconhecer quais são os padrões. Avalie as emoções. Pergunte a si mesmo como se sente antes de ter vontade de jogar. Muitas vezes, o jogo é usado como uma fuga emocional. Uma vez identificados, os gatilhos podem ser evitados ou enfrentados de forma mais consciente. Evite situações arriscadas. Se sabe, por exemplo, que passar por um local de jogo ou estar com amigos que apostam é um gatilho, evite esses ambientes. Prepare respostas alternativas. Se estiver lidando com emoções negativas como ansiedade ou solidão, encontre outras maneiras de gerenciar esses sentimentos, como praticar meditação, exercícios físicos ou conversar com um amigo. Pratique técnicas de adiamento. O impulso de jogar geralmente é intenso, mas também é passageiro. Aprender a adiar a ação pode ser uma estratégia eficaz para resistir ao desejo de apostar. Algumas técnicas de adiamento incluem regra dos 15 minutos. Quando sentir vontade de jogar, adie essa ação por pelo menos 15 minutos. Durante esse tempo, faça outra atividade que distraia sua mente, como, por exemplo, caminhar, ler ou ligar para um amigo. Muitas vezes, o impulso diminui ao longo desse período. Liste as consequências. Escreva ou pense sobre as consequências negativas que o jogo já trouxe para sua vida. Relembrar as perdas financeiras, emocionais e sociais podem ajudar a enfraquecer o desejo imediato de jogar. Aguarde até a próxima sessão de terapia. Se estiver em tratamento, comprometa-se a esperar até sua próxima sessão de terapia antes de tomar qualquer decisão relacionada ao jogo. Isso cria um espaço para reflexão e pode evitar decisões impulsivas. Substitua o jogo por atividades saudáveis. Substituir o tempo que você normalmente gastaria jogando por atividades saudáveis pode ajudar a diminuir o impulso e a restaurar o equilíbrio na sua vida.
Algumas sugestões incluem exercícios físicos, atividades como caminhada, yoga ou esportes liberam endorfina e ajudam a aliviar o estresse, reduzindo o desejo de jogar. Desenvolvimento de hobbies. Redescubra ou encontre novos hobbies que proporcionem prazer, como, por exemplo, leitura, jardinagem, música ou arte. Manter-se ocupado com atividades que você gosta pode reduzir a tentação de jogar. Voluntariado. Ajudar os outros pode ser uma forma poderosa de dar propósito à sua vida e desviar a sua atenção dos jogos de azar. Partilhe seus desafios. Fale abertamente com pessoas de confiança sobre suas dificuldades e vitórias. Elas podem oferecer encorajamento e responsabilizá-lo por suas ações. Busque ajuda em grupos de apoio. Participar de grupos como Jogadores Anônimos ou outros grupos de apoio oferece a chance de compartilhar experiências e aprender com os outros. Nomeie um parceiro de responsabilidade. Escolha alguém em que possa ser seu parceiro de responsabilidade, alguém que você possa chamar quando sentir o impulso de jogar. Ter alguém para conversar em momentos de vulnerabilidade pode reduzir as chances de uma recaída. Limitar seu acesso ao dinheiro pode reduzir a tentação de jogar, pois o jogo geralmente depende de acesso rápido a fundos e, ao tomar medidas para restringir isso, você pode dificultar o comportamento impulsivo. Deixe o controle financeiro nas mãos de alguém confiável. Se possível, entregue o controle de suas finanças a um parceiro ou familiar. Eles podem ajudar a monitorar seu uso de dinheiro e garantir que você não esteja acessando quantias significativas para jogar. Use apenas dinheiro vivo e limite cartões de crédito. Se possível, evite usar cartões de crédito ou débito e estabeleça um limite diário de dinheiro que você pode carregar consigo. Bloqueie o acesso a contas de apostas. Se o jogo online é um problema, use aplicativos de bloqueio para restringir o acesso a sites de apostas e autoexclusão em plataformas de jogos. Estabeleça metas claras e pessoais. Metas claras podem ajudá-lo a manter o foco em sua recuperação, pois quando você tem objetivos específicos e tangíveis, é mais fácil evitar comportamentos impulsivos. Algumas metas incluem, a curto prazo, por exemplo, ficar 24 horas sem jogar ou substituir o tempo de jogo por uma caminhada diária. A médio prazo, participar de sessões semanais de terapia ou pagar uma parte das suas dívidas causadas pelo jogo em 3 meses. A longo prazo, manter a abstinência de jogo por 1 ano ou reconstruir relacionamentos com familiares e amigos prejudicados pelo vício. Cada vez que você atinge uma meta, celebre. Celebre a sua conquista e use isso como motivação para continuar. Capítulo 7. Lidando com a recaída. No processo de recuperação da ludopatia, a recaída é um risco real. Embora o objetivo seja evitá-la, ela pode acontecer e muitas vezes
é vista como parte do processo de aprendizado na recuperação. A maneira como você lida com uma recaída pode determinar se será apenas um contratempo ou se levará a um retorno ao comportamento compulsivo. Neste capítulo, abordaremos como reconhecer, enfrentar e aprender com uma recaída, mantendo o foco na recuperação a longo prazo. Compreender o ciclo da recaída implica em reconhecer que uma recaída não acontece de repente. Geralmente, é o resultado de um processo gradual. Compreender esse ciclo pode ajudar a evitar que o comportamento volte a se tornar incontrolável. O ciclo da recaída geralmente envolve 1. Fase emocional. Quando a recaída começa com mudanças emocionais, como estresse, tédio, frustração ou sentimentos de isolamento, esses estados emocionais podem reativar antigos padrões de comportamento. 2. Fase mental. Pensamentos sobre o jogo começam a surgir. Pode haver uma racionalização, como jogar só um pouco não vai causar danos, ou eu estou no controle agora. Então, esse estágio envolve a luta interna entre o desejo de jogar e o compromisso com a recuperação. Fases de ação. A pessoa cede ao impulso e volta a jogar. Nesse ponto, a recaída aconteceu. A chave para evitar uma recaída total é interromper o ciclo o mais cedo possível, idealmente na fase emocional ou mental, antes que a ação seja tomada. Recaída versus lapso. É importante diferenciar um lapso de uma recaída completa. Um lapso é uma única instância de comportamento problemático, como jogar uma vez após um período de abstinência, enquanto que uma recaída é um retorno prolongado ao comportamento compulsivo. Reconhecer que um lapso não precisa se transformar em uma recaída completa é crucial. Em vez de entrar em um ciclo de culpa e desespero, o lapso pode ser visto como uma oportunidade para aprender e fortalecer o processo de recuperação, superando a culpa e a vergonha. Um dos maiores obstáculos após uma recaída é lidar com a culpa e a vergonha. Esses sentimentos podem levar a comportamentos autodestrutivos, como continuar jogando como forma de lidar com as emoções negativas. No entanto, é essencial entender que a recaída é um contratempo, não um fracasso total. Para lidar com a culpa e a vergonha, pratique a autocompaixão. Lembre-se de que o vício é uma condição complexa e que a recaída faz parte do processo de recuperação. Seja gentil consigo mesmo e evite pensamentos de autocrítica. Reavalie o seu progresso. Olha para o quanto que você já conseguiu. Uma recaída não anula o sucesso anterior. Então, reconheça suas conquistas e use isso como motivação para voltar ao caminho certo. Converse sobre a recaída. Compartilhar com um terapeuta, grupo de apoio ou pessoas de confiança pode ajudar a aliviar a culpa e oferecer suporte emocional. A recuperação é mais fácil com a ajuda dos outros. Reavalie os gatilhos. Uma recaída pode ser uma oportunidade de identificar novos gatilhos ou compreender melhor os que você já conhece. Pergunte-se: o que o levou à recaída? Houve estresse ou pressões emocionais inesperadas?
você se sentiu confiante demais e se expôs a situações de risco, como visitar um cassino ou interagir com pessoas que jogam? Surgiram novas emoções como tédio ou solidão que não tinham sido abordadas anteriormente? Ao reavaliar os gatilhos, você pode ajustar as suas estratégias de prevenção e evitar futuras recaídas. Reforçar a rede de apoio. Após uma recaída, é fundamental se conectar ou fortalecer sua rede de apoio. Participar de grupos de apoio como jogadores anônimos ou buscar ajuda de um psicólogo especializado em vícios pode fazer uma grande diferença. Se você participa de terapia, considere aumentar a frequência das sessões, pelo menos temporariamente, para obter mais suporte durante esse período. Participar ativamente de grupos de apoio, ir a mais reuniões ou até mesmo buscar grupos online pode ser útil para compartilhar a experiência da recaída e ouvir como outras pessoas lidaram com situações semelhantes. Manter contato com amigos e familiares, abrir-se para pessoas próximas a você sobre a recaída e pedir ajuda para lidar com os impulsos pode aliviar a pressão de carregar o fardo sozinho. Ajuste seu plano de recuperação. Uma recaída indica que algumas partes do seu plano de recuperação precisam ser ajustadas ou reforçadas. Ao revisar e adaptar suas estratégias, você pode fortalecer a sua capacidade de lidar com futuras tentações. Aqui estão algumas áreas para revisar. Técnicas de prevenção. As estratégias que você estava usando antes da recaída ainda são eficazes? Precisa de novos métodos para evitar gatilhos ou lidar com os impulsos? Rotina diária. Está se mantendo ocupado e envolvido em atividades saudáveis? Incorporar novos hobbies ou hábitos pode ajudar a reduzir a tentação de jogar. Gestão emocional. Como você está lidando com o estresse, com a ansiedade e as outras emoções que podem desencadear o desejo de jogar? Se o manejo emocional está falhando, investir em práticas de autocuidado, como meditação, exercícios físicos e conversas regulares com um terapeuta pode sim ser essencial. A importância de não desistir. Embora uma recaída possa ser desmotivadora, é crucial não desistir da recuperação. A recaída não define a jornada inteira, é apenas um obstáculo no caminho. O mais importante é o que você faz a seguir. Cada recaída pode ser uma chance de aprender, adaptar e melhorar a sua abordagem à recuperação. Estabeleça metas renovadas. Crie novos objetivos de curto e longo prazo para a sua recuperação. Pequenas metas, como passar um dia ou uma semana sem jogar, podem ajudar a restaurar a autoconfiança. Lembre-se, mesmo com uma recaída, você já superou desafios significativos. Revisitar suas realizações pode ajudar a manter uma perspectiva mais positiva. Foque no futuro. Concentre-se nas razões pelas quais você quer mudar, melhorar sua vida financeira, reparar relacionamentos ou recuperar o controle sobre suas ações. Desenvolver um plano de prevenção de recaída também pode ser uma ferramenta poderosa para evitar futuras recaídas e preparar-se para lidar com situações de risco. Um plano claro, estruturado, fornece um conjunto de ações a serem tomadas quando os impulsos de jogar surgirem.
Esse seu plano pode incluir lista de gatilhos já conhecidos, redes de apoio de emergência, técnicas de enfrentamento. Em vez de ver a recaída como um fracasso, é essencial encará-la como uma oportunidade para aprender, crescer e fortalecer a jornada de recuperação. Compreender o ciclo de recaída, reavaliar gatilhos, fortalecer seu sistema de apoio e ajustar o seu plano de recuperação são passos importantes para superar esse desafio e continuar no caminho da sobriedade. Capítulo 8. Mantendo um estilo de vida saudável. Manter um estilo de vida saudável é essencial para a recuperação a longo prazo da ludopatia. Após superar os comportamentos compulsivos, desenvolver estratégias para controlar os impulsos, o foco deve ser para voltar a criar uma rotina equilibrada que promova o bem-estar físico, mental e emocional. Um estilo de vida saudável pode ajudar a fortalecer a sua resiliência, prevenir recaídas e proporcionar uma base sólida para uma vida mais plena e satisfatória. Neste capítulo, discutiremos como construir e sustentar hábitos saudáveis que podem contribuir para a recuperação contínua. Priorize o cuidado com a saúde mental. Manter a saúde mental equilibrada é um dos pilares para uma recuperação duradoura. O jogo patológico está muitas vezes associado a problemas emocionais como ansiedade, depressão, estresse, o que torna essencial cuidar do seu estado mental. Algumas maneiras de priorizar sua saúde mental incluem terapia contínua, meditação, gerenciamento de estresse, estabelecimento de uma rotina de exercícios físicos, cuidados com a alimentação, estabelecendo horários regulares para suas refeições. Desenvolva também relacionamentos saudáveis, porque o isolamento social pode aumentar os sentimentos de solidão e de estresse, o que pode desencadear o desejo de jogar. Lembre-se, a recuperação e a construção de um novo estilo de vida leva tempo. Portanto, tenha paciência consigo mesmo, reconhecendo que, com consistência, você está se aproximando de uma vida mais equilibrada e feliz. Capítulo 9. A caminho da recuperação. Chegar ao fim deste e-book marca o início de uma jornada contínua em direção à recuperação da ludopatia. O caminho para superar o vício em jogos pode ser longo e desafiador, mas como vimos ao longo dos capítulos, ele também é repleto de oportunidades de aprendizado, crescimento pessoal e transformação. Este capítulo final tem como objetivo reforçar a importância de seguir em frente com determinação e oferecer esperança para todos aqueles que estão trilhando esse caminho. A recuperação é possível e cada passo dado é uma vitória em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. A recuperação começa com o reconhecimento do problema, pois admitir que o jogo se tornou um comportamento destrutivo é o ponto de partida para a mudança. É natural sentir resistência ou medo ao confrontar a verdade sobre o vício, mas a aceitação abre as portas para a recuperação. Admitir o vício não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem. A partir desse momento, é possível começar a planejar uma vida sem a influência destrutiva do jogo. Lidar com o orgulho, com a negação, é fundamental. Esses sentimentos
podem ser barreiras poderosas para a recuperação, mas superá-los fortalece a motivação para seguir em frente. Entender as causas do vício e como ele afeta o cérebro ajuda a combater o comportamento compulsivo de forma mais eficaz. A ativação do sistema de dopamina no cérebro reforça o comportamento do jogo, criando um ciclo vicioso. E reconhecer essa resposta biológica é importante para entender que o vício não é apenas uma questão de força de vontade. Os impactos devastadores da ludopatia na vida pessoal, familiar, financeira e profissional são profundos. Enfrentar essas consequências é difícil, mas também é o primeiro passo para reconstruir essas áreas da vida. Diversas abordagens de tratamento podem ajudar a superar a ludopatia, como a terapia cognitivo-comportamental, grupo de apoio, uso de medicamento. Porém, a escolha do tratamento adequado depende das necessidades e da preferência de cada pessoa, mas a chave é buscar ajuda e estar disposto a seguir o processo de cura. O tratamento da ludopatia envolve aprendizado contínuo. Ao longo da recuperação, é possível identificar novos gatilhos e desenvolver habilidades mais eficazes para resistir ao desejo de jogar. A recaída é um risco real, mas não significa fracasso. Saber como lidar com a recaída de forma construtiva é uma habilidade importante para quem busca a recuperação. Recaída não define toda a jornada de recuperação. Cada recaída pode ser uma oportunidade de aprender mais sobre o vício e ajustar as estratégias para evitar que isso aconteça novamente. E para finalizar, saibam que o caminho da recuperação é também um caminho de transformação pessoal, que, ao seguir por ele, você estará construindo um futuro mais brilhante e promissor. Aqui estão alguns depoimentos baseados nas experiências comuns relatadas por pessoas que já sofreram ou sofrem da ludopatia. Esses relatos demonstram a luta emocional, mental e financeira que muitos já enfrentaram e outros que ainda enfrentam ao lidar com esse transtorno. São pseudônimos transcritos com o objetivo de preservar a identidade dos meus pacientes. Cláudio, 38 anos. Eu comecei jogando de forma inocente, apenas como uma diversão com amigos, mas aos poucos o jogo foi tomando conta da minha vida. Eu mentia para minha esposa sobre onde estava indo e quanto dinheiro estava gastando. Meu salário desaparecia em questão de dias e as dívidas começavam a se acumular. Quando perdi uma grande quantia de dinheiro, eu senti vergonha e desespero, mas ao mesmo tempo acreditei que poderia recuperar tudo com a próxima aposta. Esse ciclo foi se repetindo até que percebi que estava perdendo tudo, inclusive meu casamento. Fábio, 28 anos. Eu costumava achar que poderia controlar o jogo, mas na verdade ele controlava a minha vida. Fui fundo demais, fiz dívidas e menti para todos ao meu redor. Quando finalmente busquei ajuda, entrei na terapia e participei de grupos de recuperação. No começo foi muito difícil, mas aos poucos fui aprendendo a lidar com os meus gatilhos e a encontrar novas formas de lidar com o estresse. Hoje eu estou em paz e orgulhoso de quem me tornei. Márcia, 50 anos. Eu costumava jogar toda noite, pensando que a próxima aposta seria a solução para os meus problemas financeiros. Isso só me trouxe mais problemas. Depois de quase perder minha família e ficar endividada, decidi procurar tratamento. Com a ajuda de uma terapeuta, entendi que eu estava
presa em um ciclo de vício e, com muito esforço e apoio, consegui sair dele. Hoje, sou mais consciente das minhas emoções e aprendi a lidar com a vida de uma forma muito mais saudável. Lúcio, 39 anos. Eu sempre fui um jogador social, mas as apostas online foram o que me pegou. Era tão fácil apostar do celular que em pouco tempo estava jogando todos os dias. Perdi tanto dinheiro que acabei tomando empréstimos. A vergonha e o medo me paralisavam, mas decidi procurar ajuda quando percebi que estava mentindo para minha família. A terapia me ajudou a entender como o jogo afetava a minha vida e me deu ferramentas para lidar com a ansiedade sem recorrer ao vício. Hoje estou em recuperação e não jogo há mais de um ano. O caminho é difícil, mas a liberdade que sinto vale cada esforço. Olivia, 47 anos. O jogo fazia parte do meu cotidiano. Eu jogava na esperança de um grande prêmio, mas nunca veio. O que veio foi um sentimento de vazio e desespero por causa das dívidas e da sensação de estar presa a um ciclo vicioso. Foi um grupo de apoio que encontrei forças para admitir que eu precisava de ajuda. Conhecer outras pessoas que estavam passando pelo mesmo me fez sentir que eu não estava sozinha. Com a ajuda de uma psicóloga, estou reaprendendo a lidar com as emoções. Encontrei novos hobbies que trazem alegria. Não é fácil, mas eu estou em paz por estar no caminho da recuperação. Silvio, 40 anos. Fui levado ao fundo do poço pelo meu vício em apostas esportivas. Perdi quase tudo: amigos, família e trabalho. Foi difícil aceitar que precisava de ajuda, mas, quando finalmente procurei uma terapeuta, minha vida começou a mudar. O tratamento me ajudou a entender que o jogo não era a solução para os meus problemas, mas sim uma forma de fugir deles. Hoje, tenho orgulho de dizer que estou há 2 anos em recuperação. A jornada ainda é longa, mas estou mais forte e consciente do impacto que o vício teve em minha vida. Você ouviu agora a leitura de Vencendo o Jogo, uma obra essencial escrita pela psicóloga Gleice Salteiro, especialista no tratamento da ludopatia e fundadora do Instituto Vencendo o Jogo. Gleice dedica sua trajetória a resgatar vidas e famílias das armadilhas da dependência digital e financeira. Se você ou alguém que você ama precisa de apoio, ou se deseja levar essa mensagem de transformação para sua empresa ou instituição, através de palestras e parcerias, conheça o trabalho do Instituto. O link para contato e redes sociais está na descrição deste vídeo. Lembre-se, existe saída e você não precisa carregar esse peso sozinho.